TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama. Em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. J Collect. Inventários e estoque. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Muito bem, nós vamos então agora a mais um debate, é isso? Quem já está conosco aí, Janine? Quem já está conosco nos nossos outros estúdios para falar sobre previsões econômicas e expectativas, com mediação de Fabiano Padilha, são os participantes Jacques Eskenazi, empresário, Joel Figgenbaum, economista e professor universitário, e Andrei Nunes, empresário. É com vocês, senhores. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Andrei, Joel, Jacques, tudo bem? Estamos então neste momento para conversar sobre um dos assuntos que é muito importante para o nosso cenário, né? Que é o cenário econômico. E então, para fazer parte já da primeira sessão, vamos dizer assim, no nosso debate, na nossa conversa, passo para o Sr. Joel fazer o uso da palavra e falar um pouquinho sobre as perspectivas, como está o cenário atual da nossa economia, o que a gente está prevendo, o que vai vir a acontecer com a atual situação presidencial. Perfeito, obrigado Fabiano, uma boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão de casa. É interessante essa eleição, né, porque analisando o que os economistas vêm trazendo, né, alguns desafios, né, para o próximo mandato, agora que nós tivermos nas eleições majoritárias, né, a presidente, né, eu gostaria de trazer dois aspectos assim que eu acho muito interessante, né, que são um aspecto de curto prazo e um aspecto, né, de médio e longo prazo, né. O primeiro deles é a questão, digamos, inflacionária, né, que nós estamos tendo neste momento, a vinda da guerra que a gente está tendo com a Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia, que é um componente externo da economia brasileira, que vem forçando bastante aqui a questão do aumento dos preços, né? E também essa dinâmica, né, dessa guerra em específico vai influenciar bastante o comportamento dos preços daqui dos próximos anos, né? No próximo ano, nos próximos meses, né? Então, isso é um fator bastante importante, é um desafio, né, para quem continuar à frente do nosso governo, né, de como a gente pode tentar diminuir isso, fazer com que esse pacto, né, não atinja de forma tão fortemente a população brasileira, né? E um segundo ponto também, que aí já é uma questão mais de médio e longo prazo, né, que eu acho que é bastante interessante a ser vista, né, pelas eleições majoritárias, né, é esse novo contexto que está se moldando, está se desenhando em relação à economia internacional, né? Nós estamos, depois da Covid que a gente teve aqui, né, no mundo inteiro, né, a gente teve alguma situação de algumas cadeias globais de valores que já não estão mais funcionando, né, como funcionavam antes da questão do vírus, né? Então, existe aí uma possibilidade, né, do Brasil, né, de entrar nessas cadeias, né, de conseguir apresentar novos produtos a essas cadeias, né, interpretar essa nova dinâmica, conseguir se inserir nessas novas cadeias, e nós teríamos aí, de repente, um crescimento, ou uma forma do Brasil crescer, de achar uma nova forma de crescimento. Então, eu acho que esses dois aspectos são bastante interessantes, assim, né, um mais de curto prazo, médio prazo, que é a questão da guerra da Ucrânia e Rússia, que vai estar afetando a nossa inflação aqui, e nós temos uma coisa mais de médio e longo prazo, que é a questão das cadeias globais de valor, que, né, agora os próximos 4 anos, quem fizer a nossa política tem que estar de olho nisso para verificar como é que a gente pode, da melhor forma, entrar nessas cadeias globais de valor e como é que a gente pode, né, como Brasil, tentar tirar o melhor proveito disso, né? Eu acho que esse ponto ele é bastante interessante. Legal. Bom, então, continuando, obrigado, Joel. Então já vamos voltar um pouquinho, esse assunto é bem interessante. Jacques, trazemos então a palavra.
E eu quero que também contextualize, que nem o Joel começou a comentar sobre o mercado macro, o mercado nacional, para nossa região, nosso sul do país, para nossa região central, você que está bem envolvido nessa participação desse cenário econômico, o que você vê no nosso cenário atual e as nossas perspectivas futuras em relação à economia? Primeiramente, uma boa tarde, Fabiano, Andrei, professor Joel, Janine, o Vilseu, né? Prazer estar aqui debatendo, conversando, né? Eu vou trazer meu ponto de vista de quem está no mercado, não é de professor, né? Mas é de quem está no mercado, de quem está analisando e está enxergando aonde pode investir, aonde pode estar ganhando um pouco mais, o que pode acontecer. Eu confesso que eu, como empresário, me sinto um pouco inseguro nesse momento, em saber para que lado o Brasil pode estar caminhando, né? Se a gente vai continuar da forma como estamos, eu prevejo que o que a gente tem vai ter um período de estabilidade, até porque eu vejo o agronegócio indo muito bem no Brasil nos últimos anos, né? A gente teve aqui na nossa região alguma coisa de estiagem e tudo mais, mas mesmo com tudo isso, o produto do agronegócio está valorizado, está muito bom. Os nossos produtores estão, a maioria, satisfeitos com o que está tendo no mercado. E no nosso cenário de cidade de Santa Maria, eu também enxergo o mercado atual em plena recuperação. Eu acho que a gente sofreu muito, principalmente no comércio, na parte da pandemia, pela questão do mercado ter sido proibido de ficar aberto, né? Então isso aí prejudicou demais a cadeia do comércio. Mas eu enxergo que isso vem melhorando ultimamente. O pessoal está conseguindo, a gente reclama um pouco da inflação, e a inflação, uma grande parte, eu sei que teve guerra, que teve Covid, mas a maior da inflação é que a maioria das empresas que ficaram, eu enxergo assim pelo menos, que ficaram fechadas durante o período da pandemia, agora elas precisam recuperar, então elas precisam colocar margem no produto. E aí tu tá com aquele déficit, tu acaba tendo que elevar nos preços e acaba penalizando o consumidor, mas esse é o preço que a gente paga por ter ficado tanto tempo com os nossos comércios, com os nossos negócios fechados. Muitos não conseguiram estar aqui hoje, né? Muitos ficaram no caminho, muitas empresas fecharam, né? Isso aí eu acho que foi um erro estratégico dos nossos governantes, né? A gente deveria ter ficado com os nossos comércios, se não totalmente abertos, mas parcialmente abertos. Mas teve ramos que foram extremamente penalizados, em detrimento de outros que conseguiram estar. Mas eu enxergo se o nosso mercado, o Brasil continuar no rumo que ele está tomando hoje, que tenda a estabilizar, e esse prejuízo todo que as empresas tiveram, elas vão conseguir recuperar nos próximos anos. Certeza. Senhor Andrei, grande empresário da nossa região, envolvido aí com grandes perspectivas no nosso cenário econômico, você está no dia a dia, vendo as situações como estão ocorrendo. Me diga da tua visão, tá? Da tua ideia em relação aos nossos candidatos, que nós estamos candidatos da majoritários, candidatos presidenciais. O que tu viu de ideia de projeto econômico dos governos que estão propostos nessa eleição? Primeiro, bom dia, boa tarde, professor, meu amigo irmão Jacques, meu amigo irmão Padilha e os telespectadores da TV Santa Maria. Bom, cara, eu acho que concluindo a fala do Jacques, eu queria puxar um pouco do que o Jacques falou. O Jacques falou muito bem. A conta chegou, né? Tanto que nós estamos vendo aí Estados Unidos com inflação, Alemanha com inflação, sem saber o que fazer, Reino Unido com inflação, sem saber o que fazer, e nós tendo a expertise de ter lidado com uma inflação de 1% ao dia, né? E a gente conseguiu se livrar desse demônio, e hoje nós estamos dando exemplo para o mundo inteiro. Então, o fica em casa, acabou que a conta veio, né? E eu acho, professor, que depois pode me corrigir, pode me interromper,
essa conta ainda vai. Ela não vai acabar agora, né? A gente vem num processo de recuperação aqui. Eu falo do mercado nosso aqui. A minha empresa, ela atende clientes de todo o estado, inclusive fora do estado. Eu vejo que vem num processo de recuperação. Não é somente aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é somente em Santa Maria. Ele vem uma recuperação. Só que agora nós temos esse... que eu não sei se é benéfico, se é maléfico, mas a gente tem um processo de eleição agora, que a democracia urge e necessita de ciclos, né? E que, querendo ou não, essa incerteza e aí eu vou entrar onde tu me perguntou, Padilha, essa incerteza eu não vi essa incerteza Antigamente nós tínhamos o Risco Brasil, tínhamos isso, tínhamos aquilo. Dessa vez eu não vi isso. Eu vi que a coisa seguiu andando independente de que governo vai ganhar, de que candidato que vai ganhar. E, sinceramente, tomara que siga assim. Entendeu? Tomara que o poder, a classe produtiva do nosso país não puxe o freio de mão e veja o que vai dar. Porque antigamente era assim que acontecia. O que eu vejo hoje é que é all-in, né? Como no poker se diz, né? Se não for agora, não vai ser e vai quebrar o Brasil. Quebra, né? Porque nós já vemos com 2 anos de governo dizendo para nós o que podia vender, o que não podia, o que podia abrir, o que não podia, né? Um cerceamento da liberdade absurdo, completo e maluco, né? Do ponto de vista. Tu entrava no mercado, tu não podia comprar um pote para guardar um bolo, mas tu podia comprar outra coisa. Então, o governo decidiu que tu tinha que vender. Isso é uma coisa fora. É irreal pensar dessa forma. E isso, fazer algo desse tipo com a sociedade, ela vai te cobrar um preço. É o preço que nós estamos pagando agora. Do ponto de vista político, voltando ao meu raciocínio de que não teve esse problema e eu não vejo esse problema depois, porque eu não ouço falar de empresários dizendo que, mas se não for assim, não vou. Porque eu justamente acho que não tem saída. Tem que tocar, porque se nós não tocarmos, a coisa vai degringolar, né? Então a gente tem que, independente do governo ou não. Bom, temos 2 projetos totalmente distintos e já comprovados, né? Um que ficou 16 anos no poder e um que ficou 4 agora, né? Então 3 anos e 10 meses. Então, tipo, o que poderá acontecer? É uma guinada de 180, né? Porque um defende o Estado, defende o poder público, defende um Estado grande com estatais, o outro tentando se desfazer disso e até dando provas de que a economia está recuperando e com uma boa equipe econômica, e enfim, né? Que teve suas falhas, né? E que o outro projeto que eu vejo que está polarizado, que também teve dos 16 anos, teve os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então eu vejo que, independente de quem vai ganhar, nós temos 2 propostas totalmente diferentes. Agora, a minha conclusão é que não entendo que o poder, a parte produtiva do Brasil vai parar por causa disso. E eu acho que isso é o mais importante. O que eu acho é que quem vir não pode incomodar, não pode atrapalhar. Isso eu acho que são dois governantes bem conscientes disso, né? Os 2 estão abraçados com o poder econômico, sim, porque tanto o candidato A quanto o candidato B, ele está abraçado com o poder econômico. Se ele não se abraça na classe produtiva do país, ele não vai avançar, o país vai desmoronar. Então eu vejo que hoje nós estamos muito bem, saindo de uma pandemia muito bem, dando exemplo para o mundo, né? A outra parte é a parte que não sei o que seria, não sei que ponto seria, não sei o que pensar, mas que eu acho que, independente disso, o poder e a classe produtiva vai seguir. Ela precisa seguir e eu sou entusiasta disso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar amanhã às 8, às 6h30, 7 horas e trabalhar. Não tem, independente de governo ou não, né? Eu penso assim. E nós vamos ter que enfrentar. A gente a gente nasceu aqui, né? Não tem muito o que fazer, né? E vamos enfrentar. Segunda-feira, quem seja, se vai ter segundo turno ou se não vai ter, temos que trabalhar, né? Acordar às 7 horas e trabalhar. Não tem outra saída. Joel, partindo da parte bem técnica, vamos dizer assim, tá? Onde a gente tem algumas diretrizes de cada um dos governos. E a gente percebeu que, até
na conversa de bastidores, né, anteriormente, que a gente já viu isso claramente, entendeu? Num debate franco entre os dois referente à parte econômica do nosso país, tá? E uma das coisas que é pertinente, e eu acho que o atual governo deve se preocupar, é com a própria mão de obra, como vai ser daqui ou futuramente. Eu acho que é uma perspectiva boa para a gente poder começar a conversar e falar sobre isso e ver qual foi a tua visão em relação durante esse período de campanha eleitoral dessa parte. Perfeito. A gente, confesso que está difícil, né, os debates, espremer alguma coisa econômica, os debates ultimamente não foram muito de ideias, né, foram mais, mas enfim, mas algumas coisas acho que são importantes, assim, dentro deste contexto, independentemente de quem seja, né, o novo governo, enfim, ou quem ficará nos próximos 4 anos no mandato, né. Mas tem algumas coisas que particularmente me preocupam, assim, dentro das políticas econômicas de cada um dos governos, né? Nós vamos ter aqui, a partir de 2030, 2035, uma mudança na faixa da pirâmide etária das pessoas que têm possibilidades de estão disponíveis para o mercado de trabalho, né? Aqueles que têm de 18 a 65 anos que vão estar disponíveis no mercado de trabalho. Esse grupo de pessoas vai começar a diminuir, né? Ou seja, vamos ter pessoas mais velhas dentro da economia e vamos passar então pessoas mais novas. O boom que a gente tem, né, de trabalhadores, de pessoas que podem trabalhar, que estão aptas a trabalhar, ele vai começar a diminuir. E eu não consegui ver muito ainda, né, dentro dos candidatos, essa questão de o que está se pensando para isso. A nossa população ela vai envelhecer. Bom, isso vai ter aspectos sobre a produtividade, né, sobre a mão de obra que vai estar disponível, sobre a questão de saúde, ou seja, nós temos uma série de impactos, né, dessa mudança da pirâmide etária e eu não vejo, a gente não vê muitos os candidatos falando sobre isso, né, e onde é que isso vai impactar, né, onde é que isso impacta na vida real muitas vezes. É aquela história, às vezes, do governo quiser aplicar em saúde, educação e segurança. Bom, em educação, com a pirâmide etária diminuindo, provavelmente não vai ter, e a gente já está observando isso em algumas cidades, né, o envelhecimento da população. Bom, eu preciso fazer uma escola naquela cidade, tem a necessidade, se a população está envelhecida, ou outra situação que a gente tem, né, muitos municípios recebem o Fundeb do governo federal e tem a obrigação, né, de fazer a aplicação de 30%, mas a população está envelhecida. Será que o município não pode investir em outras coisas, em outros setores que são mais importantes? Então essa discussão a gente muito pouco vê sobre isso, mas ela é importante, né? É uma discussão para a gente ter um planejamento do que vai ser feito para frente, né? Então isso é um fator bastante complicado, né? Ou que tem sido pouco abordado, mas que seria importante estar mais em voga e a gente entender melhor quais são os planos econômicos, né? E só voltando ao bloco passado, né? Isso é uma questão que é importante na fala dos colegas, né? Que eu vejo. Estamos tendo um processo de recuperação econômica, né? Tivemos aumento do número de empregos, estamos tendo um processo, né, de queda da inflação atualmente no mercado brasileiro, mas novamente o componente de inflação está externo, está lá na guerra Rússia e Ucrânia, e esse é o grande problema, né? A gente, felizmente, né, isso é uma coisa muito importante, apesar das questões de governo, né, pelo menos uma política macroeconômica, agora com o Banco Central independente, a gente está tendo, né? Ou seja, não estamos dando recuos àqueles de repente, processos hiperinflacionários, né? Isso a gente, pelo menos, ainda bem que a gente tem essa segurança. Olha, macroeconomia não se brinca, macroeconomia tem uma sequência para a gente continuar. Então, eu vejo que para frente, né, o desafio vai ser muito mais uma coisa externa da economia nossa, que é uma questão de a inflação não é interna nossa, não é gerada próxima, pode ter um repique ainda das margens que estão sendo repassadas, mas nós vamos ter que cuidar muito para verificar como é que a gente pode tentar resolver essa inflação externa que está vindo nos nossos produtos, né? Como é que esse componente a gente tem que resolver, né? E aí tem formas de tu fazer essa resolução, né? Tem sido acertado até agora a questão do governo na redução, né, de impostos, foi uma coisa importante, né? Mas também a gente tem que pensar mais para frente como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que isso vai se manter. Mas de toda forma eu acho que a perspectiva é muito boa para a economia brasileira, né? A gente tem, se a gente conseguir passar esses pequenos desafios que a gente tem aí, a possibilidade de crescimento é bastante grande. Jacques, seguindo nessa linha que nós estamos conversando em relação ao período de deflação que a gente está ocorrendo, curto, mas está ocorrendo o processo de deflação, no nosso cenário
regional, tá? A gente tem uma mão de obra da região, temos mão de obra qualificada em relação às universidades, que aqui tem uma boa mão de obra mesmo. Como é que a gente vê assim as empresas externas a instalarem na nossa região para se utilizar-se da nossa mão de obra nesse cenário? Do meu ponto de vista, a gente tem em Santa Maria um bom mercado, né? Muito mais sendo visto pelas empresas de fora do que pelas empresas locais. Quanto à mão de obra, a gente tem sim, em Santa Maria tem uma mão de obra altamente especializada em alguns setores. E talvez até sobrando, mas na parte técnica eu acho que a gente tem um déficit, entendeu? Quando tu precisa em algumas empresas e eu analiso pelo que eu enxergo de pessoas conversando, pedindo, eu preciso de um vendedor, que é mais técnico, esse tu não está conseguindo encontrar no mercado. Esse cara aqui ele não é o cara formado, ele é o cara técnico, né? E eu acho que aí a gente poderia melhorar se a gente voltasse no tempo um pouco e os colégios profissionalizassem a parte técnica, para quando o jovem sai da escola, ele já saia com uma certa noção, na parte técnica, e aí vamos ver metal mecânico, comércio, essa parte a gente é deficitário, né? E às vezes a gente diz assim, eu converso com muita gente por já ter participado do CDL, me liga, consegue um emprego, aí tu vai pegar a pessoa, ou ela está muito preparada, e aí tu não consegue encaixar ela no cargo que está no mercado, que é aquele cargo intermediário, né, que é para técnico, ou ele não tem essa preparação. Então acho que isso aí com o tempo está se ajustando, vai se ajustar, entendeu? E quanto ao mercado de Santa Maria, eu enxergo que ele está crescendo bastante, né? Se não viriam tantas empresas de fora se instalarem em Santa Maria, e às vezes o nosso comerciante nativo aqui não está enxergando que ele está sendo engolido, na verdade, não pela dificuldade do mercado, mas por empresas de fora que viram oportunidades, são mais rápidos e estão chegando no mercado. Eu acho que a gente não está, às vezes a gente não enxerga esse cenário, né? Eu já tive no comércio, eu já tive loja, hoje eu tenho transporte, e no transporte é já o contrário. Eu vejo no negócio de transporte hoje, pelo menos no meu setor, que é pro agro, né, ele vem crescendo bastante. A gente não sofreu pandemia, a gente sofreu com o preço do diesel, né? Mas mesmo com o preço do diesel, o mercado vai se ajustando e está conseguindo enfrentar. Uma coisa que no transporte a gente vê e também é assim no comércio, não é o preço do combustível que altera tanto o preço do frete ou não, é a demanda. No momento que tem uma alta demanda, não interessa que o preço do diesel esteja baixo, o frete vai subir. A hora que cai essa demanda, o preço do frete cai, né? Então eu acho que enxergo com bons olhos no mercado, né? Esse ano, agora com a frustração da safra de soja, o preço do frete caiu, mas agora com a boa safra ali no Mato Grosso, Paraná, já foi muito caminhão para lá, que começa a ficar sem caminhão, o preço já se balizou. E acredito que a safra do ano que vem né, seja uma boa safra, né? Então creio que nesse setor vai ir bem. Bom, então vamos chegando já praticamente para o nosso final do nosso quadro. Então vamos passar a palavra para o Andrei fazer suas considerações finais do nosso cenário e das perspectivas. Legal participar, eu acho que é salutar esse debate entre a academia também, né, professor? Acho que o senhor representa a academia e eu tenho uma irmã e um pai que são professores, também gosto muito de me aconselhar. Sempre fui uma pessoa que busquei conselhos, mas eu acho que independente de qualquer cenário, é nós que vamos fazer esse cenário. Se o empresário começar a pensar se vai vencer B, se vai vencer A, obviamente a gente tem nossas preferências e todo mundo sabe a minha preferência, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que não sou em cima do muro, eu sempre tive lado.
Mas, independente disso, o que é o ideal, e às vezes o cenário ideal, ele nunca existe, né? Principalmente para quem quer empreender. Tu vai esperar sempre a hora certa para empreender, ou para, sei lá, para investir na tua empresa, ou para abrir uma filial, ou para aumentar, enfim. Tu nunca vai ter essa hora certa, tu nunca vai saber. É muito no feeling, muito no que tu traz de resultado e faz análise e o que tu acha. Então, independente de qualquer cenário, eu acho, Padilha e Jacques, nós que temos que fazer esse cenário. É claro que se o poder público quiser, ele liquida com os empresários, porque isso vem acontecendo já, né? Mas basta saber, o outro debate que eu participei, que tinha um dado ali que dizia que 99% das empresas morrem depois dos 10 anos, né? E outras não, e mais não sei quantos % antes dos 10 anos, e mais no primeiro ano também fale muita empresa. Então nós vivemos uma atmosfera totalmente hostil para quem quer empreender, né? Então essa atmosfera nos ensine a criar um casco para poder vencer o que vier pela frente, né? Porque as dificuldades vêm, e a gente sabe disso. Nós temos uma guerra lá que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Cada dia o cara fala uma coisa que vai fazer, com arma atômica, com não sei o quê. Então, o cenário sempre vai ser adverso para quem quer empreender, né? Claro, eu torço por um lado, né? E que, né? Teoricamente, a meu ver, seria um cenário ideal, né? Mas se não vier o cenário ideal, a gente vai ter que fazer o nosso cenário e trabalhar. Se vai ser puxar freio de mão, se vai ser com mais cautela, se vai ser para avançar, né? A gente vem sacrificado, para concluir, a gente vem sacrificado de uma pandemia que liquidou 30% das empresas do Brasil, né? A gente vê países de primeiro mundo rastejando, a gente vê Estados Unidos com uma inflação de 8,7%, né, professor? Exato. É um absurdo tu ver um país como os Estados Unidos com 10% de inflação. Acho que eles cometeram um erro fatal na eleição deles. Acho que eles erraram profundamente no governante deles e eles estão pagando o preço, né? E isso que eles são uma democracia muito mais madura que nós. Eles que deram, talvez, o significado para a democracia no mundo, né? Ao meu ver. Eles são, para mim, um exemplo de democracia, né? Mesmo o ruim ou o bom entrando, eles respeitam, a coisa anda e fazem andar. Só que dessa vez eu acho que eles erraram muito feio, né? Então, mas vai se recuperar. Eu acho que tudo se regenera, tudo se recompõe, e o que nós temos que pensar, sendo bem individualista, é pensar no nosso negócio, né? Criar o nosso cenário e tocar a vida para frente. É isso aí. Perfeito, obrigado. Obrigado, André, pelas considerações. Joel, poderia fazer suas considerações? Considerações que eu faço, eu agradeço a banca que participou comigo aqui. É importante a gente ver mais opiniões, mais debates, né? Essa parte é muito interessante de poder a gente aprender com o outro e vendo perspectivas e cenários, né? Isso é bastante válido. E eu confirmo que o Andrei comentou exatamente. Eu acho que está muito nos empresários, está muito nas pessoas fazerem a sua jornada, né? Esperamos, né, e esse é o grande problema, que o governo não atrapalhe, né, com impostos e regulação, que é o grande problema que muitas vezes a gente tem, né? Mas de toda forma, eu acho que para o Brasil o cenário é muito interessante, bastante interessante, né? Dentro desse contexto que nós temos, como o colega falou, dos Estados Unidos com alta inflação, Europa com alta inflação, a gente tem todas as condições de crescer aqui internamente, né? Acho que agora chegou a nossa vez. E o importante é que seja quem vai assumir essas eleições que tenha consciência disso e que faça esse crescimento, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas eu agradeço a presença e obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, João. Jacques? Muito bem, eu concordo com a fala dos meus colegas, mas ainda enxergo que a gente pode também ter muita dificuldade no caminho dependendo do rumo que o Brasil tomar, mesmo como empresário, porque o que acontece? Muita coisa no Brasil pode melhorar ou não pelo humor do empresariado, pela vontade que eu tenho de empreender, pela vontade que vocês têm de empreender. Às vezes, quando tu está num mercado, num local, num país, onde o poder público não olha o empresário como bandido, e a gente foi visto durante muito tempo assim, tu acaba não tendo vontade de empreender. Então tu sobrevive.
toca o teu negócio e tudo mais, mas não vai muito além e nem arrisca, porque às vezes o que acontece? Quando tu está numa situação já mais cômoda, que tu já criou um patrimônio, que tu está estabilizado, a decisão de empreender, às vezes é porque tu quer construir algo maior. E às vezes essa decisão, se o poder público atrapalha ou te tira essa vontade, Recua. né, tu para. E aí aquele monte de emprego que tu poderia gerar, tu não gera. Né? Então eu acho que acredito muito que o brasileiro a gente teve talvez os últimos anos de um liberalismo econômico muito grande que a gente não tinha experimentado ainda. Alguns reclamam, mas eu te digo que não enxergo nos últimos anos, desde que eu empreendo desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu não enxerguei um mercado tão propício como ele está atualmente. E eu espero que realmente ele continue. Perfeito. Obrigado, então, Jacques. Quero agradecer a presença do Joel, Andrei, Jacques, no nosso embate aqui, nosso assunto que é muito pertinente, né? Que a gente está falando do cenário econômico, do que a gente enfrentou antes da pandemia, pós-pandemia, questão de guerra e tudo mais. Então, agora, quero agradecer aos telespectadores que estão presentes. Viu o seu... TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. Nós já voltamos. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022,